Isaías, no capítulo 64, verso 8. Amor, vê para mim se eu deixei as folhas ali dentro. Não, meu filho está aqui. Está aqui. Obrigada. Isaías 64, 8, diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Curva sua cabeça. Amado e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. E agora, neste momento, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha sondar cada coração, cada mente aqui neste lugar. Deus, que cada coração aqui seja terra fértil e a Tua palavra seja semente, Senhor. Deus, eu também quero agora pedir ao Senhor que o Senhor venha repreender toda a ave de rapina, aquelas aves que vêm para roubar a palavra, Senhor. Venha tirar toda a distração do nosso meio, Senhor. Todo o sono, Senhor Jesus querido. Toda a mente, Senhor, que venha estar distraída. Senhor, toda a mente que venha estar assim desviada desse lugar. Todo pensamento, Senhor, que venha trazer o pensamento cativo agora, Senhor, nesse momento, Deus. Senhor, nós não estamos aqui para passar tempo, nós não estamos aqui por falta de opção, nós não estamos aqui porque não tinham mais nada importante para fazer. Não, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir um pouco do que o Senhor tem para nós. É só um pouco, uma gota, Senhor, porque é todo um processo, Deus, da nossa vida. Senhor, que a partir de hoje haja um renovo, Senhor, na nossa vida. Deus, que venha ser hoje, Pai, palavra de direção, direcionamento, Senhor, que nós venhamos entender o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda vai fazer, Deus amado. Eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Deus, que haja poder nas nossas palavras, Senhor. Poder de transformação, poder de mudança, poder de direcionamento, poder de cura, poder de libertação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, para começar, quando a pastora me pediu que eu viesse trazer a palavra nesses 2 dias, eu fiquei assim, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer em 2 dias? De imediato não tão de imediato, passou-se uns minutos, veio assim, tem o barro e tem o vaso. Você começa falando do barro e depois você vai para o vaso. Falei, é isso. Aí hoje nós vamos fazer uma introdução falando do barro. E amanhã, né, nós vamos falar do vaso propriamente dito. Porque o barro, ele tem todo um processo, como o vaso tem algumas etapas. Então, se eu fosse querer falar tudo isso hoje, realmente, sem relógio, poderíamos sair daqui de madrugada. Entendeu? E, de repente, é muita informação. Aliás, eu creio que eu vou falar hoje não é nada novo, né? Pode ser que, de repente, né, você se atenha aí para alguns detalhes, mas não é nada novo. Barro sempre existiu. Aliás, eu estava pensando, o homem foi feito do barro. E o vaso que nós vamos falar é feito do barro. Então, quer dizer, é uma coisa bem antiga. De repente, nós nunca nos atemos, nunca nos prestamos atenção nesse trabalho.
E eu fui ver, eu queria, porque alguém me falou que aqui pela Redondeza tem um oleiro, né? Tem uma olaria. E eu queria ir ao oleiro, só que foi pouco tempo e nós estamos de férias. Aí, quer dizer, demos uma pausa ontem para fazer o Habitudes, dei uma pausa hoje para vir aqui, uma pausa amanhã. Segunda-feira tem a terceira etapa das férias. Né? Então, não foi assim, não tive tempo. Mas eu acabei assistindo um vídeo de um pastor, porque há muitos anos, alguns anos, a nossa bispa, quando nós éramos da comunidade, ela fez esse trabalho do barro com a gente. E se fosse assim, um trabalho de um dia inteiro, né, a gente poderia fazer alguns atos proféticos, que eu queria até pedir para deixar esses caquinhos aí, e se pudesse deixar o barro também. Eu não sei se eu vou conseguir moldar um vaso. Mas isso aqui é muito significativo, irmão. Eu olhando para esse menino ali trabalhando, eu não sei quanto a vocês, mas acho que é porque eu já estou assim, né, mergulhada. Meu Deus do céu, como isso aqui mexe com a gente, né? É muito interessante isso aqui. Amém? Então, a gente começando com essa palavra, logo que eu vi esse tema que a pastora me entregou, me falou, eu já pensei, eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Isso aqui é uma oração. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Para começar, isso aqui é uma oração. E a gente tem que prestar atenção no que a gente pede. Porque uma vez uma pessoa me chamou, me convidou para eu ir pregar, trazer uma palavra, né? Num café com Deus. Aí eu falei assim, gente, café com Deus? Isso é muito sério. Então, como que eu vou me preparar para ir para um café com Deus? Eu tenho um cuidado, porque eu presto muita atenção nas palavras. Porque nada está aqui por acaso. Porque a própria palavra diz que nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta. Então, assim, eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Então, se a gente começar a ver o processo do barro, a gente começa a ver a seriedade do que é um barro na mão do oleiro, né? Porque o barro, ele tem um processo longo até ele chegar na mesa do oleiro. Ele passa por um processo. E como nós somos feitos do barro, o homem, ele foi formado do barro, moldado pelas mãos do Criador, pelas mãos de Deus. Então, nós também seguimos um processo praticamente como um vaso. Amém? É um processo. E, assim, eu coloquei, né? Hoje nós vamos fazer só a introdução e nós vamos falar do processo do barro. Primeiro processo. Eu queria ter feito também um PowerPoint, mas o meu filho foi se divertir, né? Hoje, no aniversário do amigo, e não pôde. Quando me mandou a foto dentro da piscina. Dentro da piscina não tem como fazer um PowerPoint, né? Aí, o primeiro processo é a escolha do barro. Porque um barro que ele é muito arenoso, que ele tem muita areia, ele não serve para fazer barro. Porque fazer vaso, porque no meio do processo ele já se quebra. Então, uma boa notícia, se eu estou aqui, nós fomos escolhidos. Somos barros escolhidos. Amém? Eu não sei, a gente quando for falando, eu não sei em que processo você vai se achar. Eu já me achei. No meio do processo, eu já me achei. Né? Então, vamos lá. Porque, segundo os geólogos estudiosos, né, tem em torno de 200 tipos de barro. Vocês já ouviram isso, né? Mas só 8 ele serve para fazer vaso. Os outros não servem para fazer vaso.
né? E tem, hoje, é até um pouco assim complicado, não vou dizer complicado, né, mas trabalhoso da gente falar sobre esse processo hoje, porque hoje as coisas estão muito modernas. Às vezes a gente vai procurando, vai falando, hoje se chama muito de argila, né? Que eu acho que isso aqui é argila, né? Isso que trouxe aqui é argila, né? Então, hoje, um dos tipos de barro mais usado é a argila, porque ela é pura, ela é trabalhada, ela é purificada. Então, desses 8 tipos, hoje o mais falado é a argila. E também o vaso, o tipo de barro, a argila, que ela vai fazer a porcelana, que se a gente tivesse mais um tempo, nós falaríamos sobre a porcelana, né? Que é um vaso mais refinado, um vaso para ornar. Mas nós somos mesmo é vaso de barro, daquelezinho ali, ó. Né? Nós somos esse daí, né? Pelo menos, amado, eu quero ser sem beleza nenhuma exterior, mas que posso guardar um conteúdo, amém? Porque vocês veem os conteúdos, os manuscritos, muitas das coisas que os arqueólogos sabem hoje é porque foram descobertas em vasos de barro. Estavam guardados, ó, né? Porque ele tem uma ação purificadora, mas isso é para amanhã, né? Então, essa escolha não é qualquer tipo de barro, né? E uma coisa que eu comecei a ver, o vaso, o barro, ele tem características importantíssima, que a gente precisa aprender a ver, a observar e, de repente, se você quiser pesquisar na Bíblia, na palavra, palavras que falem sobre barro, sobre o vaso, lê de novo Jeremias capítulo 18, é muito interessante, porque se a gente ficar ali em Jeremias 18, vai e volta. Cada hora a gente monta uma palavra. Cada hora, Betinha, a gente monta uma palavra. Sabe, o Espírito Santo, ele tem as suas riquezas infinitas, né? E uma das características muito importantes, são: o barro, ele é flexível, elástico, maleável, moldável, porque ele tem liga, né? E se a gente for começar falando já dessas características, o barro, por ele ter essas características, né, como liga, a gente vai falar que, para a nossa vida, vai falar de comunhão, de amor, de contato, né? Quando fala que dá a liga, quando a gente vê, a gente olha, a gente lida com a pessoa, a gente sente aquela comunhão, né? Isso tudo são características, falando ainda do barro, né? Aí, a primeira, eu falei do barro, da escolha. A segunda, o segundo processo, o primeiro processo, o oleiro vai, né, nas encostas, nas montanhas rochosas, aonde ele for. Às vezes, é até monturo. As pessoas usaram aquele barreiro para fazer de monturo. Ele vai ali e ele escolhe o barro. Primeiro processo. Segundo processo, ele vai trazer esse barro para a olaria e ele vai começar a lavar o barro. E é assim com a gente, né? Aqui é como se fosse uma olaria. O oleiro trouxe a gente chegou aqui, a gente começa a ser lavado. Começa um processo de lavagem. O barro, ele começa a ser lavado. Ele vai sendo lavado, e é assim, na olaria tem 1 ou 2 tanques com mais ou menos 1 metro de diâmetro, né? E o oleiro vem com aquele barro. Tem alguns barros que precisam ser peneirados, que eles estão muito sujos. Eu não sei se vocês são assim, né? Tem que peneirar. O oleiro vem, peneira, porque ele vem, olha, com raízes, com pedras visíveis de se ver, que amanhã a gente não vai falar mais de pedra, de pedrinhas. Barro, cheio de pedrinha, né? Aí ele vem, às vezes vem com fezes.
raiz de árvore. E raiz, se nós tivéssemos tempo, a gente ia falar sobre raízes no barro. Que às vezes ele está lá na mesa, na roda, no torno, e ele ainda tem algumas raízes. E a gente vai falar raízes de amargura, raízes de rejeição. Isso tudo, Betinha, é tempo, minha filha. Tem muita coisa. Então, ele precisa ser peneirado. Aí o oleiro peneira ele naquele tanque e começa a água. Vem água. Ele começa a lavar o barro, porque o barro vai sentar e aquela sujeira vai subir. Ele vem, tira aquela água. Aí ele começa a trabalhar. No modo antigo, antigamente, ele entrava no tanque para pisar o barro. Porque quanto mais ele pisado, mais sujeira vai saindo. Ah, Jesus, olha aí. E ele vai pisando e vai subindo a sujeira. Vai pisando, vai subindo. Aí o oleiro tem o ajudante de oleiro, que aqui é o pastor Nelson. O ajudante do oleiro, o aprendiz, ele começa ajudando, mas é um aprendiz de oleiro. Ele tem uma participação importantíssima nesse processo do barro. Porque tem trabalho que não é do oleiro, ele manda o aprendiz. Entendeu? E amanhã tem um trabalho lindíssimo. É que depois que o vaso está pronto, aí que vem o aprendiz do oleiro, né? Porque, então, ele começa, ele vai lavando esse vaso, esse barro, ele vai lavando. A cova fica completamente, que antigamente era chamada de cova, hoje se chama de tanque, né? Então, o aprendiz do oleiro vem, coloca o barro ali dentro e dá o nome de maceração do barro. Que isso leva dias, esse barro macerando ali naquele tanque e sendo lavado. Sendo lavado, sendo lavado, isso ainda é o começo. Pensa que daqui o barro vai para a mesa? Ainda não. Às vezes, irmãos, a gente vê hoje, pastor, na igreja, a pessoa chegou ontem. Ah, mas porque ela tem um talento, tem um processo. Gente, barro tem processo. Tem processo, ele vai sendo lavado, né, com essa água, né, começa a maceração por vários e vários dias, até o barro ficar completamente limpo. Né? Às vezes, o oleiro e o aprendiz, ele chega ali, pega aquele barro, aquele torrão assim, e vai esfregando, barro no barro, barro no barro. Entendeu? Barro com barro. E às vezes a gente é assim, né? Na igreja. É um barro se esfregando no outro. Porque enquanto nesse processo, eu limpo você. E você me limpa. Porque são coisas que a gente vai se limpando dentro do tanque do oleiro. Amém? Né? Então, nesse processo de maceração em que o barro está encharcado e sendo esfregado barro no barro, aí começam a ser tiradas raízes, abrolhos, pedras, às vezes até fezes, né? Porque elas se misturaram ao barro, enquanto ele estava lá naquele monturo. Tem barro, né, que são muito bons, que estão no meio de pedregais, né? Onde tem muita pedra, que uma pessoa que não entende, um monte de pedra, fala assim, mas esse barro aqui serve para fazer vaso? Serve. E às vezes tem barro muito bons. Eu não entendo nada, irmão, de barro, né? Mas quem sabe, né? Eu possa me aperfeiçoar nisso, entendeu? Então, nesse processo da lavagem do barro, amém? Vocês estão entendendo? Ou eu estou falando rápido? Não? Nesse processo, quando a massa se torna limpa, o que ela faz? Ela vai ser colocada em outra cova ou em outro tanque. Quando aquela água que está subindo já do barro, ela está limpa, o oleiro entende que o barro está limpo. Então, ele vai tirando o barro dali, vai espremendo, ele espreme o barro e coloca num outro lugar que o barro vai repousar.
ele vai descansar. E nesse repouso é para quê? É para que aquela água que ainda ficou, ela vai sendo evaporada. E o barro, ele vai virar um torrão de barro mesmo. Um barro mais duro. Igual esse, quando ele pegou, ele não estava meio durinho, ele não tinha que molhar na água para ir moldando. O barro, ele vai ficar assim. E quando ele fica ali descansando com a água, com essa umidade evaporando, a massa, ela vai ficando firme e ela vai começando a dar liga. É o processo da liga. Então, para a gente amar alguém na igreja, é um processo. É o processo da liga. É o processo de amar. Às vezes a gente fala assim, eu não sei, aquela irmã ela parece meio estranha, né? Mas você nunca falou com ela. É liga. Você está pegando liga. Aí você hoje dá a paz do Senhor, né? O graça e paz. Aí, irmã, paz do Senhor. Aí você, legal. Aí acontece um café, alguma coisa, você senta do lado dela, a pastora pede, abraça sua irmã, fala com sua irmã. Você está dando liga. É a liga, é o processo. Amém? Nada acontece na nossa vida de repente. Então, quando esse barro está lá para pegar liga, ele está pegando firmeza, ele começa a dar uns rasgos, umas rachaduras. Aquilo ali, o oleiro entende que ele está ficando bom para ser trabalhado. Para vir o próximo processo, que é o processo de amassar o barro. Amém? Olha. Quando o oleiro olha ele lá, ele está começando o processo. Ele agora vai ser amassado. Aí começa o processo de amassar o barro. Tem muita folha aqui, mas eu pretendo não sair daqui, porque isso aqui foi tudo que eu estava anotando para eu não esquecer. Então, o barro ele vai sendo amassado. Então, o que acontece? O oleiro vai pegando as porções do barro e vai separando. Né? Aquele barro está aquele monte, ele pega as porções e vai separando, para ele começar a trabalhar. Só que essa fase de amassar o barro, para ele pegar a liga, dá-se o nome de a segunda fase do repouso ou do descanso. Porque o oleiro vem, amassa, volta para o canto, pega outro, amassa, bota para o canto, amassa. Aí passa um tempo, os barrinhos estão tudo lá, né? Os barros ainda. O oleiro volta a amassar, e ele vai amassando. De tempos em tempos, ele vem e amassa esse barro. Eu não sei se você está nessa fase. Eu passei por essa fase de ser amassada. Né? Você está lá, alguém acha que está até esquecido, né? Mas o oleiro está de olho. E a gente vai ver que o barro ele tem memória. Interessante, né? Então, ele vem sendo amassado por quê? Porque nessa fase, quando ele saiu do tanque da lavagem, a maioria do barro, ele vem com pedra. Naquela lavagem, né? Pela água, tem algumas pedras que insistem em ficar. Então, conforme o oleiro ele vai trabalhando na massa, ele vai achando pedrinhas que ficaram escondidas. E isso acontece com a gente. A gente entra na olaria, vem para a igreja, o oleiro nos trouxe, a gente é barro, a gente passa o processo de lavagem da palavra, aquele processo, né, que você é ensinado na palavra, que a palavra vem, te lava, mas daqui a pouco, quando você vai para ser processado, ainda tem pedrinha, ainda tem alguma coisa. E o oleiro, esse momento, é para continuar a limpeza, para dar liga, porque uma linguagem para a gente essa liga, tirando as pedrinhas, a gente vai aprendendo a amar. A gente tem aquelas pedrinhas e a gente vai aprendendo a amar. A gente tem barro para ser vaso, tem que dar liga. Se não dá liga, não forma o vaso. Ele continua com aqueles rachados.
Não tem essa liga. Então, o oleiro trabalha, tira, às vezes ainda encontra raízes, ainda encontra pedrinha, ainda tem repouso, descanso. Eu trabalhei, tirei um bocado de pedra, tirei um bocado de raízes, mas volta para o descanso. E nesse processo de descanso, disse que é para o barro se tornar maduro. O barro, ele tem que estar maduro para fazer vaso. Barro verde imaturo, né? Na linguagem do oleiro, não dá. Por quê? Quando ele dá essas rachaduras lá no canto, ele começa a dar uma bolha de ar. Se fala que é bolha. Você já fez um bolo, ou já fez algum pão que ficou aquele vão assim? Queijo branco que tem muito isso, né? Aquilo ali é ar. Se o vaso, se o barro tiver bolha, na hora de ir para a fornada, ele explode. Não pode. Às vezes você parte o pão e tem um vão aqui. Aquilo é ar. Barro, ele dá muito ar. Ele se incha. Isso aqui já é outra mensagem. Barro cheio de ar. Na nossa linguagem seria orgulhoso, cheio de si. Eu vou ser vaso. Eu estou sendo preparado para ser vaso. Está com ar. Amassa ele. Porque a melhor... Gente, olha só que incrível, pastor. Você sabe qual é o melhor processo para tirar a bolha de um barro? Pisar nele. Por isso que o oleiro pisava no barro, pisa nele. Ele amassava a força, porque dizem que o homem tem muita força nas pernas, né? Então o oleiro, ele tinha a perna muito forte, porque ele fazia muita caminhada. Ia em morro, pedregal, catava barro. Então ele usava a força das pernas, dos pés, para pisar o vaso, né? O barro, que essa é a palavra, pisar o barro, para tirar as bolhas de ar. Olha aí. Então, quanto mais ele pisado, mais maleável ele fica. Olha que incrível. Eu não sei se foi pisada, pisoteada, pisada de novo. Então, logo no começo, né, antigamente, o barro ele era pisado para sair toda a bolha de ar. Não tinha ar nenhum. Ele ficava, aquela massa, com aquela liga. Hoje é tudo muito moderno. Esse processo aqui hoje é feito numa máquina. É uma máquina cheia de dentes, como se fosse uma batedeira. Então, ele põe o barro ali, o barro sai embaixo. Põe ele de novo, o barro sai embaixo. E se tiver pedra, tiver raízes, ele fica todo em cima. Mas as pedrinhas, elas só saem mesmo na mão do oleiro, na hora que está na mesa. Amém? Está dando para entender, amados? Né? Se tiver cansativo, você dá glória a Jesus e ora por mim. Então, depois de um processo de ser pisado, de ser amassado, ele volta para o canto da olaria, aqueles montes de torrões, né? E eles ficam tudo lá, ou em prateleiras, ou arrumadinho no chão, e de tempo em tempo o oleiro vem e amassa, o oleiro vem e amassa, o oleiro vem e amassa o barro, né? Então, tem um processo muito interessante que o oleiro faz, e esse processo é o que gera a memória no barro. Tem um processo que, até hoje, em algumas olarias ainda é feito. O oleiro pega um torrão de barro, tá? Ele bate na palma da mão, assim, aquele torrão. Só um minutinho para eu fazer aqui. Ele pega aquele torrão de barro, ele põe na mão, como se, tipo assim, na nossa cabeça, hoje fosse fazer um hambúrguer, né? Ou um pedaço de massa para fazer empadão. Ele amassa com a palma da mão, ele amassa, 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 amassa. Pega esse pedaço de barro amassado, vira uma folha. Ele joga não, ele coloca na mesa. Por quê? Porque barro, o barro, propriamente dito, ele não suporta
Não, é porque eu tinha que fazer, né? Por isso que eu queria o PowerPoint, né? Então, ele vem e trabalha nessa forma dele trabalhar, amassar o barro na mão, põe na mesa, amassa de novo, traz a impressão digital, vai ficando no barro. Então, é muito perceptivo a gente ver alguém que o oleiro já trabalhou. Ele tem as impressões digitais. Tem a impressão digital do oleiro. Você tem impressão digital. O oleiro já trabalhou, né? E ainda está trabalhando, né? Então, ele vai ficando ali. Quando o oleiro vem nesse processo, o barro vai começando a ficar moldável. Ele vai ficando moleável, vai ficando moldável. Então, depois desse processo, o oleiro vem com uma outra forma de avaliar o barro. Ele vem no barro, ele põe o dedo. Ele, pelo toque do dedo, ele sabe a densidade do barro. Se ele ainda precisa fazer todo aquele processo de novo, ou se o barro está ficando manso. Porque o barro fica manso. Nós temos que ser um barro manso, né? Então, tanto que é uma forma usada, né, pelos oleiros, o barro está manso. Depois que ele começa, aí ele passa por esse processo de ser feito folha, na palma, na mão do oleiro, dele ir amassando, enrola, estica de novo, enrola, ele vai dando elasticidade, é um modo fácil, que ele ficou bem preso à mão do oleiro, o oleiro vê as menores pedrinhas possíveis, aí o oleiro vê, está na minha mão, tem pedrinha. Aí o oleiro vai tirando. Porque se ficar pedrinha na hora de ir para a roda, aí o oleiro precisa ferir o barro na hora que está se formando o vaso. Amados, é muito processo. Muito, muito processo. E é muito interessante. Então, nesse processo, ele precisa voltar para o canto. O oleiro vai dizer, esse barro que passou pela minha mão, ele precisa ir para o canto. É a espera. E isso aqui, né? Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês aqui com a espera. Porque tem vários processos, né? Porque se não der para eu falar hoje sobre a memória do barro, né? A gente passa um pouquinho amanhã ou eu falo em outro dia. Porque o que o Espírito Santo, agora de tarde, né? Eu estava relendo, sabe? Eu parei lá na minha mesa, apresentei isso aqui ao Senhor, porque eu fui ministrada nessa palavra. E eu orei e falei até com a pastora Beth, pastora, se essa palavra não falar com ninguém, já valeu por ter falado comigo. Porque eu precisava me encontrar em que fase eu estou nesse processo. Porque se eu não me conhecer, né, nós aprendemos ontem no curso, se eu não me avaliar, se eu não souber em que processo eu estou, eu atraso o trabalho. Eu atraso o que Deus quer fazer em mim. Às vezes eu estou pensando que eu já sou o vaso, estou na mesa. Não, eu ainda estou no canto. Sendo amassada, passando pela mão dele, sendo feita uma folha de barro. A gente precisa se encontrar nesse processo. E o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração sobre o estar posto de lado. Porque quando alguém vai visitar uma olaria, quando alguém vai visitar uma olaria, é essa água aqui, amada? É bonito, chique, né?
Ai, podia me servir na canequinha de barro. Brincadeira. Então, quando alguém chega na olaria, isso aqui eu ouvi de um moleiro, de um pastor. Ele disse que uma coisa que quase ninguém percebe, é o barro que está no canto. E, às vezes, o oleiro ainda cobre com pano para ele não pegar poeira, porque ele passa um período no canto. Aí, a expressão é, ele está posto de lado. Então, o estar posto de lado, talvez seja o processo mais importante para o barro. E para a nossa vida, de repente, eu acredito que seja o processo mais importante também. Mas a gente não quer ser posto de lado. Quem gosta de ser posto de lado? Ih, me deixou de lado, me deixou de fora, não me chamou, eu não fui. Não é verdade? Amado, estou falando a verdade que já foi verdade para mim. Entendeu? E eu preciso aprender. Por quê? Quem conhece, a pessoa que conhece, que já ouviu, já conversou, conhece os processos do barro, ele sabe que o barro não vai de imediato, ou logo depois de ser lavado, para a mesa do oleiro. O barro ele fica no curtimento. É o processo da espera. Alguns usam o termo espera. Mas aquele barro que está de lado, ele não está abandonado. O ser posto de lado não é estar abandonado. Isso é muito difícil para a gente, porque no mundo do barro existem certas leis que não podem ser ultrapassadas nem ignoradas. Quanto mais curtido o barro, mais liga ele vai dar. Amém? Quanto mais tempo de espera, mais liga ele vai dar. Então, às vezes, a gente quer pular etapas, a gente quer pular processo. Não pode. Mas não pode. O oleiro não trabalha assim. Amém? E é um dos processos que o oleiro mais trabalha com o aprendiz. Não pule processo. Se você pular processo, se você pular o processo do trabalho do barro, você vai ter problema. O que acontece? Se um aprendiz, ele pular uma fase dessas, quando chega na fornada, um vaso desse estraga toda a fornada. Porque ele vai explodir, ou ele está com bolha, ou ele está com pedra, ou ele está com raízes, ou ele está úmido. Um fiapo de barro, de barro num vaso, ele estraga todo. Aí racha um daqui, pula um dali, fura um daqui, ele olha naquela fornada, estragou. Às vezes, um vaso estraga quase 300 vasos numa fornada. É de jeito. Por isso que o oleiro mais enfatiza com o aprendiz. Não ultrapasse fase no processo. Olha, eu falei, Jesus, gente, eu chorei fazendo. Eu evitava dele me ver chorando. A gente não pode. Nem nós, como pastores, não podemos pular fase na vida de ninguém. Nem querer que Deus pule fase na nossa vida. Lá na frente vai dar problema. E é lá na frente que nós vamos ver. Você já viu algum filho hoje, adulto, falar assim, ai, bem, como é que é? Ai, aquelas palmadas que caíram e não pegou em mim, né? Bendita as chineladas. É processo. É processo. E aqui, no mundo do barro, existem leis que não podem ser ultrapassadas. Sabe o que é não poder? É não poder. Não pode, não pode. Porque Deus é um Deus que Ele estabelece
fundamentos. E fundamentos não podem ser mudados. É um fundamento, é a lei do barro. A lei do barro. Não pode, não pode. Isso aqui eu achei tremendo. E uma das lições essenciais para a nossa vida é aprender a estar posto de lado. A gente precisa aprender isso, mas o que? A gente não sabe e também não quer esperar. Já viu uma pessoa que não sabe esperar? A gente não fala assim para uma criança, você não sabe esperar não, é? Não, ela não sabe. Como às vezes a gente também não sabe. E quando sabe, a gente não quer. Não é verdade? Às vezes a gente fala, você está esperando o quê? Mas é isso aqui, né? Então, tem coisas na nossa vida que não vai ser feita de imediato. Porque quando eu estou na mão do oleiro, como se fosse aquela folha de barro, as minhas áreas de egoísmo e as minhas áreas ainda não santificadas ficam à mostra. Amém? Na mão do oleiro. Né? E a gente aí ia ver, a gente ia ver muita palavra rica na Bíblia, né? Porque se não fosse assim, essas áreas ficariam ocultas. Mas é o olho que tudo vê. Ele vê, ele põe o barro na mão dele, vai abrindo, torrão por torrão. Vai abrindo, tem pedrinha, tem raízes. São as nossas áreas não santificadas, está tudo posto. Na palma da mão dele. O barro. Quando isso aqui for limpo, você vai ser um vaso lindo. E a gente vai ver os olheiros, o oleiro, né? Ele admira um barro limpo. Ele diz, palavra de um oleiro, o barro limpo, purificado, é uma visão linda. Olha, é lindo. Um barro limpo e purificado, né? Então, de outro modo, elas ficariam ocultas. Então, olha uma lição, o que Deus nos ensina. Olha o que é para a gente. Deus, ele precisa usar o seu poder antes de realizar o seu plano na minha vida. Primeiro Deus usa o seu poder na minha vida. Depois ele realiza os seus planos na minha vida. Amém? É assim, é dessa maneira. Então vamos lá. A lição da espera. A lição de estar posto de lado. Todos esses processos que eu falei até agora é para que o barro suporte o calor do forno. Amém? Todo esse processo do barro é para ele suportar o calor do forno. Porque senão ele não suporta. Então, a gente precisa passar, e muito bem, é isso que a gente vai ver agora na palavra, a gente precisa passar por esse processo da espera do barro para ser aprovado lá no forno. Senão, o forno nos desaprova. Esse barro. Então, vamos lá. Essa aqui é uma palavra, eu já tinha até preparado, sobre a espera. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalhou isso na minha vida, sobre esperar. Irmão, hoje, se eu tiver que esperar, eu espero qualquer coisa. Eu não sabia esperar. Você quer ver uma palavra que me doía nos ouvidos? Ô, irmã Thalita, espera. Vai fazer isso assim, mas vai ter que esperar. Você vai lá no laboratório, marcou dia tal o seu exame. Você fala, espera um pouquinho que não está pronto. Se falasse comigo, espera. Aí um dia eu li na palavra. Vê aí, irmão, acho que é o 37.
Não é o 40, desculpa, 41. Esperei com o quê? Além de esperar, você tem que ter paciência. E para esperar tem que ter o quê? Paciência. Não é esperar impaciente. É esperar, porque tem gente que espera assim, ó. Está fazendo o que, irmão? Esperando. Mas eu... ele falou para eu esperar. Mas Deus, eu estou esperando. Até quando você vai esperar? A palavra nos ensina, irmão. Esperei, e é passado, tá? Aí você coloca aí, conjuga no verbo. Estou esperando com paciência. Eu vou esperar com paciência. Mas o salmista disse que ele esperou o quê? Com paciência. Esse é o quê? O barro. Então, quando eu estou no processo da espera, eu tenho que ter o quê? Paciência. Amém? Esperar com paciência. Mas esperar por quem? Em quem? No Senhor. É Ele o oleiro que está trabalhando na minha vida. Então, se Ele está trabalhando, Senhor, eu vou esperar. Eu estou esperando. Senhor, sei lá, infinitivo, eu não sei em que tempo está esse verbo, mas eu estou esperando, e não estou esperando de qualquer maneira. Eu estou esperando com paciência. Tem esse processo. Amém? Então, você vê que na guerra, a maior parte do tempo o soldado, ele não está na guerra, ele está na trincheira, esperando. Se você for conversar com o soldado que foi à guerra, ele vai dizer, porque ninguém aguenta ficar em guerra o tempo todo. Ele fica infinitamente mais tempo na trincheira esperando do que propriamente na guerra. O combate em si é pouco tempo. Por quê? Porque o soldado é trabalhado psicologicamente, emocionalmente na espera, na trincheira. Ele vai sendo trabalhado ali. Isso aqui é fato. Entendeu? Por quê? Porque a espera para um soldado na trincheira gera uma ansiedade que ele quase enlouquece. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele é trabalhado na espera. Amém? Então, e com a gente tem que ser assim. Muitos homens na Bíblia, se nós fôssemos falar, eles viveram um momento de espera como se para nós fossem esquecidos. Moisés, 40 anos. Abraão, para chegar à promessa. Davi, para ir ao trono. João Batista, no deserto, forjado, espera. E uma outra coisa também, Zacarias, capítulo 9, verso 12, é um verso que eu amo, que Deus falou há muitos anos comigo. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restituirei, em outra versão, né? Ou vos recompensarei em dobro. Quando nós aqui tem toda uma mensagem, voltar à fortaleza. Às vezes a gente se afastou um pouco da segurança, porque, amados, segurança não é você se afastar do perigo, segurança é você estar perto de Deus. Amém? Tem uma diferença. Eu estou longe do perigo, mas às vezes longe do perigo você não está perto de Deus. A segurança, a fortaleza é estar perto de Deus. Às vezes tem pessoas dentro da igreja, dentro da olaria, mas ela está longe. Então, quando a gente volta para perto de Deus, a esperança me prende. Que é uma palavra, acho que o escritor aos Hebreus diz, chama a esperança de âncora. Esperança é âncora, né? Ele fala sobre a âncora. Então, quando eu tenho esperança, eu tenho recompensa em dobro.
Então, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. A palavra esperança é variante de esperar. É uma variante do esperar. E é interessante que antigamente aquele que fazia telha, madeira, carpinteiro. O carpinteiro antigamente, né, bem nos tempos remotos, ele tinha uma peça que trabalhava a madeira, que o nome dessa peça era espera. Ah, me traz a espera, pega a espera. A espera era uma peça que segurava a madeira, firmava para ela ser talhada, trabalhava. Então, preso na espera. E nós precisamos estar presos na espera. Ah, você prendeu a madeira? Prende a madeira na espera. Então, de repente, a gente precisa também estar preso na espera. Espera é o nome de uma peça, né, que o carpinteiro trabalhava. E, amados, a esperança, ela nos traz confiança, paciência e quietude. Vamos lá, 37:7, Salmos 37:7, para a gente estar terminando, tá? Descansa no Senhor, espera nele. Amém? Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa de homens que executam astuto intento. Amados, descansa no Senhor, espera nele. O 27:14 também nos ensina, Salmo 27:14, olha, espera no Senhor, animado. Espera animado. Porque enquanto eu estou esperando eu me animar, o meu coração é fortalecido por Ele. Amém? É muito interessante. A palavra, amado, é remédio, é ensino. Amém? Tem muita riqueza na palavra. Amém? Então, e o barro, ele tem memória. A gente precisa trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Lamentações, o 3, 20 e 21. Vê o 21, irmão. Porque a nossa mente, ela só quer lembrar de coisa ruim. Mas olha só, a Lamentações 3, 21, ele diz, né, na outra tradução, né, que eu quero trazer à memória só o que me dá esperança. Mais uma vez, esperança na nossa memória. A gente precisa trazer à memória o que nos vai dar esperança. O que nos dá esperança. Por quê? Porque, amado, eu preciso confiar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele é fiel. Mas, irmã Thalita, por que Ele é fiel? Porque a palavra diz que Ele é fiel e fidelidade, a fidelidade de Deus não é qualidade, não. Fidelidade é uma parte do caráter de Deus. Deus, Ele não tem fidelidade igual eu e você. Deus, Ele é fidelidade. Amém? E o interessante é que essa palavra, fidelidade, relacionada ao caráter de Deus, ela é uma palavra que no grego, ela é derivada de emuná. Emuná quer dizer, fidelidade é aquilo que é. Isso aqui não tem madeira, isso aqui é madeira. Entendeu? Só que essa madeira, ela tem uma cor. Então, a cor pode ser uma qualidade. Mas a madeira é o que ela é. Então, Deus não tem fidelidade. Deus é fidelidade. Então, quando antigamente se falava fidelidade relacionada a Deus, se falava de firmeza e imutabilidade. Por que Ele é? Porque Ele é firme e não muda. Lembra que eu falei que a lei do barro não muda, porque ela é estabelecida. O que estabelece não se muda. Deus é
fiel. Amada, e por que eu preciso confiar nisso? Por quê? Porque vai ter um momento na nossa vida, na minha vida e na sua vida, que eu vou ter que escolher entre o que eu vejo e o que Deus disse. Amém? Deus te disse, mas você ainda não está vendo, então confia. Se Ele disse, vai acontecer. Se Ele disse, vai fazer. Amém? Vai depender de mim, eu crer ou não. Por quê? Eu não estou vendo, então eu já começo a ir para outra coisa. Mas se Deus diz, Ele é. Por quê? Porque foi assim com Jeremias. Eu não falei com o irmão, mas o verso, capítulo 18 de Jeremias, o verso 6, a gente ainda não usou, né? A casa do oleiro. Mas 18:6 de Jeremias vai dizer assim: quando Deus falou com Jeremias, Jeremias desce. Jeremias podia falar assim: o senhor não pode falar comigo aqui mesmo, não? Por que eu tenho que ir lá? Deus falou: Jeremias, desce. Vai lá na casa do oleiro, que eu não vou só falar não, eu vou te mostrar. Porque às vezes Deus quer tratar com a gente de uma maneira, não é só falando, é mostrando. Já viu aquilo que fala assim, posso desenhar? E Deus queria ver. Aí, Deus fala assim, verso 6, por acaso, deixa eu ler na minha tradução então, peraí, tá, obrigado, tá, irmão? Jeremias, não poderei eu fazer como o barro fez, está aqui? Por acaso eu não posso fazer? Ele estava dizendo, eu vou fazer. Amém? Ele fala assim, olha bem isso aqui, olha bem essa imagem. Fala assim, olha. Você acha que eu não posso também fazer? Mas como ele está fazendo com esse barro, eu posso fazer em você. Amém? É essa a mensagem. O vaso é de barro. Eu formei do barro. Então, como esse oleiro trabalha num vaso, num barro, para fazer o vaso, eu posso fazer. E se ele desmanchar todinho, eu refaço. E ele faz o quê? O verso seguinte, eu acho que é o 8, ele fala assim, como eu tiver vontade. Eu faço com você, eu posso fazer, eu faço, mas do jeito que eu quero. Amém? Deu para entender, Jeremias? Ele não estava somente perguntando, tem uma tradução que diz como conforme a sua vontade. Tem uma tradução que diz assim, conforme a sua vontade. Essa tradução aqui é a nossa, pode deixar. Como bem lhe pareceu fazer. Ou, conforme a sua vontade. O que ele estava falando com Jeremias? Porque depois, Jeremias, ele começa a se lamentar. Porque vem as lamentações de Jeremias, né? Então, ele estava falando, Jeremias, eu posso fazer. Então, por que eu tenho que confiar no Senhor? Porque Ele é fiel, porque Ele não muda e porque Ele pode fazer. Amém? Então, é o que Ele faz. Eu posso fazer. Ele estava dizendo, Jeremias, eu posso fazer. Às vezes a gente pergunta porque a gente tem dúvida, não é? Menina, será que vai dar para fazer mesmo? Não é? Porque a gente não tem certeza. Ele estava falando assim, olha, sabe por que eu te mostrei? Porque eu posso fazer. Eu posso fazer com você isso aqui, ó. Você vê que o negócio desandou ali e tá, mas ele pegou e refez. Eu posso fazer. De repente você está nessa fase. Está se refazendo. Ou Deus está te refazendo. Amada, confia. Confia, vai dar certo.
Vai dar certo, por quê? Porque Ele é o oleiro, Ele pode fazer. Se Ele disse que Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer. E outra coisa que eu te digo, Ele não vai criar ainda não, já está pronto. Quando Deus nos promete alguma coisa, pode crer, na eternidade está pronto. Está pronto. O problema não é Deus, o problema sou eu. Por quê? Porque uma das coisas na nossa vida é rejeitar a espera. E é na espera que Ele trabalha. É com a espera que Ele trabalha. Amém? Vamos ficar em pé?